Agora o nosso assunto é para tocar o coração. Você sabia que a cada 100 crianças que nascem, uma nasce com algum problema no coração? Trata-se da cardiopatia congênita. Pois é, essa situação precisa de maior visibilidade, já que se o diagnóstico for feito ainda na barriga da mãe, as chances dos pequenos sobreviverem é bem maior. Quem conversa comigo e tira as nossas dúvidas agora aqui é a cardiologista pediátrica, a doutora Mirna de Souza. Boa tarde, bem-vinda, doutora. Boa tarde, eu que agradeço. Que bom que a senhora está aqui hoje para ajudar a gente a entender um pouquinho melhor. Tem muitos pais que demoram assim bastante a entender, a saber que a criança, que o filho tem algum probleminha no coração? Como quando a gente fala cardiopatia congênita engloba um grupo muito grande de doenças, a gente tem desde doença muito simples até doença muito grave. E algumas delas, elas são imperceptíveis ao nascimento, independente da gravidade. Simples, há algumas até graves. Algumas graves. A pessoa não percebe. A criança nasce muito bem, ganha nota 10 lá do pediatra na sala de parto, vai embora para casa, portadora de uma cardiopatia grave, e ela pode ir a óbito em casa ou voltar ao hospital tarde demais para um tratamento. Então, dentro desse grupo tão grande de doenças, tem algumas doenças que a gente precisa buscar ativamente para ter chance de resgatar esse bebê e o diagnóstico precoce para que a gente possa fazer o tratamento adequado no tempo adequado. E é difícil identificar isso ainda assim na barriga da mãe, assim? Não, a gente tem, durante a avaliação do pré-natal, é recomendado que o coração do feto seja visto de uma forma muito cuidadosa. Então, durante o pré-natal, o coração do bebê tem que ser avaliado. O ideal é que isso seja feito através de um profissional especializado nessa área, que é o cardiopediatra, através do ecocardiograma fetal. Mas mesmo quando não está disponível esse exame, o obstetra precisa avaliar o coração, mas de uma forma muito criteriosa, muito cuidadosa, porque as malformações, elas são detectadas, sim, antes do nascimento. Elas são possíveis de serem detectadas. Bom, ontem teve aí a primeira caminhada, né, de conscientização da cardiopatia congênita, foi realizada ali no Parque Flamboyant. Muita gente se reuniu para estar mostrando a importância desse diagnóstico precoce, né? Isso já é um primeiro passo para que a gente tenha alguma coisa mais concreta nesse sentido. O que a gente tem hoje oferecido para esses pais que vão ter ou que já têm crianças aí com problemas do coração? O que a gente tem de recurso aqui em Goiás, doutora? Essa luta é uma luta antiga e todo ano a gente tenta cada vez avançar um pouquinho mais. Nós temos algumas barreiras. O diagnóstico precoce é uma delas. Então, tanto a realização do ecocardiograma fetal no pré-natal, como a realização do teste de oximetria de pulso, o teste do coraçãozinho. É um teste que é obrigatório em território nacional. De 2014 em diante, ele passou a ser obrigatório em território nacional, antes da alta da maternidade. A gente sabe que em Goiás esse teste não é feito de forma universal. É caro? É um oxímetro, aquele aparelhinho que a gente coloca no dedo, um aparelho barato. Ou seja, é barato e é uma coisa que está passando batida, que passa batido. Pode fazer a diferença na vida de uma criança, de um bebê. É um teste de triagem que a gente consegue buscar essas crianças que têm risco de vida, né, risco de morte ao ir embora para casa. Então, esse é um primeiro ponto. O diagnóstico precoce, seja no pré-natal, através da ecocardiografia fetal, seja através do teste do coraçãozinho após o nascimento. Essa é uma das dificuldades. O próximo ponto, que é onde a gente também tem bastante coisa para conquistar, é a possibilidade do tratamento. A gente tem em Goiás um único hospital que é habilitado para tratamento de crianças portadoras de cardiopatia congênita. Ele é um hospital privado, conveniado, que tem funcionado ao longo desses anos todos com muita sobrecarga, porque ele drena, além de todo o estado de Goiás, ainda municípios de outros estados da federação. Com a rede pública. Ele é privado, mas ele atende, tem um convênio com o SUS. Mas acaba que também a quantidade de vagas fica pequena. Fica pequena porque é preciso atender a população das duas, né? Tanto a população da rede privada como da rede pública. Então, uma das coisas que a gente tem lutado é para que a gente tenha isso, um hospital público para atendimento dessas crianças. Na semana passada, eu fiquei sabendo que a senhora foi responsável por levar um documento, uma carta para a primeira-dama, a dona Gracinha. Qual que era o conteúdo dessa carta com relação a essa questão, doutora? Esse ano, a gente, tradicionalmente, a gente faz a programação para o dia 12 de junho, além de Dia dos Namorados, é o Dia Nacional de Conscientização da Cardiopatia Congênita. E esse ano a gente não tinha nada para comemorar.
a gente não conseguiu nada, a gente não tinha atendimento de rede ambulatorial parada, cateterismo cardíaco pelo SUS em crianças a gente não tem desde 2014, a redução do número de leitos de cirurgia. Então era um ano de muita tristeza. Por isso que todo mundo foi de preto na caminhada. Por isso que a gente foi de preto. Foi um ano muito triste. E aí eu redigi essa carta, meio que foi um desabafo, dizendo da quantidade de crianças portadoras de cardiopatia, da alta mortalidade nesse grupo e da dificuldade que essas famílias encontram junto com os profissionais de saúde para assistir adequadamente essas crianças. Porque na rede particular também é muito caro, né? É muito caro. Mesmo esse hospital, que é um hospital que fica sobrecarregado, ele também acaba, de uma certa forma, restringindo até o atendimento da rede privada, porque não tem leito. Não adianta você ter o convênio ou o dinheiro para pagar, mas não tem onde colocar a criança. Então a gente funciona com bastante, né, angústia. E essa carta era um desabafo. E aí eu falei, vamos entregar então para alguém, nós precisamos de alguém para nos ouvir. E a dona Gracinha é muito querida e muito atenciosa, né? A gente já elegeu ela madrinha da cardiologia pediátrica de Goiás. E qual foi a resposta diante dessa carta, doutora? Ela nos recebeu de coração aberto, foi uma grata surpresa. Eu particularmente, estou nessa luta há 17 anos e foi a primeira vez que a gente viu uma mão estendida. Então, ela nos ouviu, ela já tomou algumas atitudes no sentido de buscar ações práticas de negociação com o IPASGO, a possibilidade de ter no UGOL esse serviço de cardiologia pediátrica. Vai ser uma maravilha, né? Se conseguir Nós estamos assim, tanto que assim, a caminhada era de preto, mas de última hora gente, vamos botar um balão branco, porque agora temos uma luz, tem uma luz, que bacana. Geralmente, quais são os sintomas, doutora, assim, mais comuns das crianças que apresentam aí a cardiopatia? No caso, um problema no coração. Tem alguns grupos. Então, tem o sopro, o famoso para que os sopro. Pais, aqueles que não tiveram essa oportunidade de saber que o neném tinha um problema na barriga, nasceu e também não fez nenhum exame mais minucioso. Aí, às vezes, a criança apresenta algum sintoma para que eles também possam ficarem alerta. Falar, vou dar uma olhada especial, vou procurar uma cardiologista pediátrica para ver o que está acontecendo. Que sintomas são esses? São vários os sintomas, dependendo do tipo de cardiopatia. Mas aquela criança muito cansadinha, que respira com dificuldade, aquela criança que não ganha peso adequadamente, muitas vezes a criança é roxinha, né, que a gente fala a cianose, a criança é roxinha, a criança que tem dificuldade em praticar atividade física, cansa facilidade, tem menos desempenho. O sopro que o pediatra percebe ao fazer um exame físico normal, na rotina da pediatria. A criança que não desenvolve adequadamente, tanto do ponto de vista físico como do ponto de vista de atividade mesmo. Todos esses sinais são alertas no sentido de que a gente deve olhar esse coraçãozinho. Olha aí, papais e mamães atentos a esses sintomas. E qual que é o percentual de salvamento das crianças em que se diagnostica esse problema ainda na barriga, doutora? Quando a gente tem o diagnóstico precoce, antes do nascimento, a gente planeja o nascimento. Então, algumas cardiopatias, cerca de 30% de cada 100 bebês que nascem vivos, um é portador de cardiopatia congênita. Desse grupo, cerca de 30% são cardiopatias graves, que vão precisar do tratamento no primeiro ano de vida, quer seja por cirurgia, quer seja por cateterismo cardíaco. E eu vivi isso, assim, na minha família, na pele, gente. A minha sobrinha mais nova, de 1 aninho, nasceu com probleminha no coração, operou a primeira vez com 2 meses, a segunda com 1 ano, tá excelente, assim, eu fico até emocionada de falar, porque é difícil, mas assim, todo problema cardíaco, doutora, é resolvido com cirurgia? Não, alguns a gente consegue resolver pelo cateterismo. O cateterismo hoje, que é um procedimento bem menos invasivo, ele tem a possibilidade de tratar uma grande parte dessas cardiopatias. Ou quando ele não consegue tratar de forma isolada, ele é coadjuvante nesse tratamento. Algumas cardiopatias a gente tem condição de fazer o tratamento clínico, mas esse grupo que, assim, da cirurgia ou do cateterismo, quando a gente muda a evolução dessa doença, são doenças que vão encurtar a vida daquela criança e a partir do tratamento a gente conquista longevidade com qualidade de vida, que é o que a gente luta junto com essas famílias. Que é o que eu estou vendo agora. Minha sobrinha está no 12 agora, ela está mais esperta que a irmã dela, que nunca teve problema nenhum. Fico muito feliz da gente ter conseguido trazer esse assunto para discutir, para falar, para mostrar para a sociedade, porque pensa-se que é um número pequeno, mas não é, né? Às vezes depois que eu descobri o problema da minha sobrinha, eu descobri várias outras pessoas ao redor
que tiveram filhos, sobrinhos, enfim, que tiveram que passar por isso. E realmente o suporte aqui é muito pequeno. Minha sobrinha, por exemplo, ela foi operada em Curitiba. Isso. Então, assim, eu fico muito feliz que a gente possa estar falando e eu espero que a resposta da primeira-dama, da dona Gracinha, venha aí com mais, digamos assim, ações e que igual ano que vem a gente já consiga ter cirurgias para as crianças que nascem com probleminhas no coração. Muito obrigada, doutora Mirna. Eu que agradeço. E parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, eu agradeço. Obrigada. Pela oportunidade. A gente vai para o intervalo.